A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Minas Gerais, realizará um debate sobre um ano da reforma trabalhista. E um dos palestrantes é o professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, Nelson Manriche, com quem a gente conversa nesse exato momento. Professor Nelson Manriche, o que o senhor vai colocar para os mineiros sobre um ano da reforma trabalhista? Nós temos aí um evento muito interessante promovido pela OAB de Minas Gerais para discutir um ano de reforma trabalhista. Temos aí muitos aspectos a serem enfrentados, inclusive questões que representaram importantes avanços na legislação trabalhista e, de outro lado, questões que ficaram pendentes, que a reforma não pôde enfrentar, que nós temos que enfrentar agora num segundo momento. Certo. O que o senhor diria que deve ser modificado ou acrescentado melhor? Então, eu acho assim que a grande questão do Brasil, das relações de trabalho, envolve liberdade sindical. O Brasil até hoje não ratificou a Convenção 87 da OIT. Todos os países da América do Sul ratificaram. Estou falando isso para dizer que todos, né? No mundo inteiro, alguns países não ratificaram como o Brasil. Então, o Brasil hoje, ele está, digamos assim, fazendo com que a democracia seja concretizada, seja realmente uma realidade, não é? Mas se nós pensarmos que a democracia envolve diversos aspectos, um deles é a liberdade sindical, evidente que então não temos uma democracia plena, concretizada, porque nós temos alguns aspectos pendentes. Então, quando nós ratificarmos a Convenção 87, de um lado, nós estaríamos, então, fazendo com que nós tenhamos uma democracia plena, e, de outro lado, nós estamos, então, investindo naquele aspecto mais importante das relações coletivas de trabalho, que é permitir que os sindicatos livremente se organizem, independentemente da intervenção do Estado, nas relações de trabalho. Então, eu acho que esse é a questão central para nós, é o que nós nos ressentimos hoje, e a reforma não podia enfrentar, porque a reforma foi introduzida por uma lei ordinária, né? E essa reforma que nós estamos nos referindo envolve uma mudança no artigo 8º da Constituição, ou seja, depende de uma PEC, de um outro quórum dentro do Legislativo. E para alterar a Constituição, dificulta mais no Congresso Nacional, no entendimento do senhor? Sim, tem um quórum diferenciado, óbvio. Então, mas o ideal é fazer uma PEC para fazer uma reforma trabalhista mais completa ou vai adaptando nesses moldes? Não, nós não temos como implantar a liberdade sindical sem alterar a Constituição. A Constituição, no artigo 8º, mantém a estrutura sindical implantada por Vargas. Então, uma lei ordinária não tem como ir contra o que está disposto na Constituição. A Constituição prevê sindicato único por categoria numa base territorial. Isso representa um retrocesso muito grande. Não? Os sindicatos precisam de ter autonomia, ou seja, capacidade para se auto-organizar, independentemente da intervenção do Estado. É óbvio que liberdade sindical não implica ausência de lei, não é? Temos que ter uma lei de liberdade sindical, mas nós estamos partindo do pressuposto de que, ratificada a Convenção 87, mediante mudança do artigo 8º, essa convenção ela vai mudar completamente, digamos assim, o rosto das relações de trabalho no Brasil. Professor Nelson Manriche, quando o senhor fala liberdade sindical, o senhor pode traduzir para a gente, explicar o que vem a ser? Então, liberdade sindical é um digamos assim, um termo muito conhecido na área trabalhista, né? Ele envolve, de um lado, no âmbito individual, a capacidade que cada trabalhador tem de fundar um sindicato, de se filiar ou não se filiar a um sindicato, ou filiado, uma vez filiado, se desfiliar. Esse é o lado, digamos, a faixa individual da liberdade sindical. Nós temos em parte isso, né? Porque você pode, por exemplo, se filiar ao sindicato ou não se filiar, né? Mas nós não temos, dentro desse âmbito individual, a capacidade de fundar sindicato, né? Livremente.
Então eu posso ter quantos sindicatos, quantos os trabalhadores quiserem fundar, desde que observem regras mínimas, por exemplo, estipulado no Código Civil, para a criação de uma sociedade civil, uma associação. Agora, do ponto de vista coletivo, a liberdade sindical tem uma outra conotação, significa autonomia sindical, ou seja, a capacidade que os grupos têm de livremente redigir seus estatutos, determinar quem pode ser eleito, né, ou não ser eleito, e ter seu programa de ação. E esse é um aspecto, digamos, no plano coletivo da liberdade sindical, que nós não temos no Brasil, né? No Brasil, um sindicato, por exemplo, não pode ter um número de diretores além daquilo que dispõe a CLT. Né? O estatuto não pode ir contra a CLT, que prevê quórum, por exemplo, para aprovar uma assembleia de acordo com a coletiva. Isso, sindicato, aos estatutos do sindicato. Isso nós não temos. Né? E agora, quando nós falamos de liberdade sindical, mais propriamente autonomia sindical, não queremos dizer que a Convenção 87 ela esteja impondo um modelo de organização sindical, ou seja, um sindicato só ou vários sindicatos, ou seja, o sistema da unidade ou da pluralidade. Os trabalhadores decidem. Nós podemos, por exemplo, manter um sistema de unidade sindical. Alguns países têm esse sistema, né? Mas o importante é que essa decisão é dos trabalhadores, não uma decisão do Estado, como acontece até hoje no Brasil. Né? Com isto, professor, com esta explicação do senhor, professor Nelson Manriche, dificulta muito mais a negociação entre trabalhadores e patrão sobre o reajuste salarial anual? Não, essa questão ela é muito simples de ser resolvida. Nós nunca teremos muita dificuldade para resolver essa questão. Mas a negociação coletiva vai muito além disso. Né? A convenção coletiva, ela poderia, por exemplo, estabelecer condições de trabalho, substituindo até o contrato individual de trabalho. Né? Ela poderia fazer outros arranjos envolvendo essas relações entre a empresa e o sindicato, para que haja uma adaptação efetiva das condições de trabalho à realidade que a empresa vive. Né? Então, é evidente que hoje nós temos isso, o sindicato em tese poderia fazer isso, mas isso não é muito estimulado, porque nós temos um sindicalismo que não tem legitimidade, não um sindicato que tem uma representação efetiva reconhecida por parte dos trabalhadores. Tanto que a reforma trabalhista introduziu um ponto que complicou bastante isso, né? Quando acabou com a contribuição sindical. Do meu ponto de vista, isso devia ser revisto, porque os sindicatos, se eu parto do pressuposto que eles prestam um serviço importante para a sociedade, tem que haver uma forma de financiamento de suas atividades, e não simplesmente dizer que vamos fechar torneiras dos sindicatos. Né? Como agora nós estamos vivendo uma situação bastante complicada, porque, de acordo com a reforma trabalhista, o empregado contribui se quiser, portanto, não é mais compulsória essa contribuição. Qual é o resultado? Que os trabalhadores simplesmente resolveram não mais contribuir e os sindicatos tiveram as suas receitas esvaziadas, o que está atrapalhando bastante, né? No fundo, é uma forma também do próprio sindicato se rever. Né? Ou seja, a reforma não foi completa, porque nós temos que mexer com outros elementos, não só com a contribuição sindical, e sim com a própria organização sindical. E aí volta a questão inicial. Isso implica a reforma sindical, que depende de uma mudança da Constituição. Professor Nelson Manriche, agora no dia 11 de novembro, a reforma trabalhista completa um ano. De um modo geral, o senhor diria que foi positiva esta reforma neste primeiro ano? Essa reforma foi extremamente positiva. Ela trouxe mudanças sensíveis nas relações de trabalho no Brasil. Elas simplificaram muito, por exemplo, os arranjos de jornada de trabalho, flexibilizou os acordos. Então, nesse ponto foi muito importante. Nós tivemos, então, uma mudança fundamental, né? Inclusive
inclusive com abertura para os trabalhadores de determinado piso salarial poderem negociar diretamente. Há um estímulo à arbitragem, né, de forma que a Justiça do Trabalho não seria, digamos, a única a resolver os conflitos, prestigiando outras formas alternativas de solução de conflitos, como a mediação, arbitragem, etc. Então, você pode ver, por exemplo, que um dos pontos que mais demonstra, digamos, a alteração que ocorreu foi na redução do número de processos da Justiça do Trabalho. Nós tivemos uma redução sensível, não é? É evidente que a redução desse número de processos pode ser provisória, não é? Uma redução provisória, porque nós não temos ainda uma análise global, não temos como medir isso melhor. Por enquanto, os dados indicam que houve uma retração, né? Por que isso? Por muitas razões, não é? Uma delas é que mudou um pouco o sistema de funcionamento da Justiça do Trabalho em relação à justiça gratuita, não é? Por exemplo, outra questão dos honorários, de sucumbência, do trabalhador agora tem que suportar, não é? Então, nós tínhamos um sistema onde era muito fácil para o trabalhador ir para a Justiça do Trabalho apostando num ganho fácil, porque se ele não tivesse razão, simplesmente perderia, não tinha custo nenhum para isso e, de repente, poderia ganhar alguma coisa, né? Hoje não. Hoje o empregado ele tem que estar convencido de que ele está correto, que a empresa errou, que ele tem o direito, ele vai procurar a justiça e vai ter o seu direito assegurado, sob pena de ele pagar a sucumbência, né? E também pagar custas, no caso ele não ter êxito. Isso mudou muito digamos, a atitude do empregado em face da Justiça do Trabalho. Muito bem. Nós conversamos com o professor titular da Faculdade de Direito da USP, Nelson Manriche, ele que é um dos palestrantes num evento sobre 1 ano da reforma trabalhista que acontecerá em Minas Gerais pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB-MG. Professor Nelson Manriche, muito obrigado pelos esclarecimentos do senhor. Muito obrigado e eu agradeço a oportunidade.